Oi, gente! Beleza, terceirão? Seguinte, no último vídeo nós falamos sobre uma diferente maneira de regionalizar o Brasil, né? De acordo com a infraestrutura, lembra? Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste, região concentrada, né? E também iniciamos a falar com relação ao turismo, mercado de circulação de pessoas. Coisa que a gente já tinha falado de uma maneira bem breve lá no início do volume, né? De maneira mais rápida, mas que eu deixei pra falar mais aqui mesmo, de propósito. Então, assim, hoje a gente começa lá na página 59, na seção Mundo do Trabalho, que vai trabalhar com a profissão de turismólogo, tá? Que é um profissional que analisa, planeja fenômenos turísticos, pensa nas questões culturais, políticas, socioeconômicas e tal. Entre as suas funções, as funções de um turismólogo tá planejar um roteiro de turismo, ver qual a aptidão do local, por exemplo, propor algum tipo de infraestrutura para melhorar o turismo na região, estudar e organizar viagens e atividades em grupo e tudo mais. Para isso, né, significa que esse profissional de turismo ele deve dominar várias áreas, tá? Caiu um negócio ali, mas enfim. Como informática, cartografia, geografia, história, tá? Então é uma profissão bastante complexa, que é diferente de ser complicada, né? Mas é complexa no sentido que ela envolve muitas áreas ao mesmo tempo. Eu tentei turismo no meu primeiro vestibular, não passei. Não passei no meu primeiro vestibular, gente. E daí fiz geografia e depois acho que foi mais legal, mas enfim. Na página 60, a gente tem uma questão sobre o turismo ecológico no Brasil. E eu comentei no vídeo da semana passada que é um tipo de turismo que cresceu muito, né? Até dei um exemplo na live também, de uns caras que estavam lá no Pantanal para observar pássaros e tal, né? No último parágrafo da página 60, coloca o seguinte que eu vou colocar aí na minha frente, tá? Pra gente ler junto. Então, entre as atividades inseridas no turismo ecológico, destacam-se observação de fauna e flora, observação de formações geológicas e visita a cavernas que compõem o geoturismo, observação astronômica, mergulho livre, caminhadas e trilhas interpretativas e, além dessas, podem ser relacionadas ao ecoturismo, visitas a sítios arqueológicos, a comunidades locais, atividades esportivas ou de aventura associadas à natureza. Os parques nacionais e outras unidades de conservação do Brasil são os principais destinos dos ecoturistas, tá? É bem relacionado isso, né? O ecoturismo com o Brasil. Lembrando que definição de unidade de conservação com o artigo da lei, etc., tá ali na página 60, num quadradinho, tá? E ainda, no intuito de atualizar os dados que eu trago para vocês no vídeo e tal, eu pesquisei no site do Instituto Chico Mendes para procurar um ranking atualizado de visitantes de unidades de conservação, já que o livro tem um ranking de 2014. Eu não encontrei os dados organizados da mesma maneira que tá ali, tá? Eles não... Porque aquela tabela é exatamente igual a que tinha no site de 2014, mas de agora não tem, tá? Então eles não estão organizando da mesma forma, eu acho que é uma pena, mas enfim. Eu encontrei uma imagem que eu vou colocar aí na minha frente, que eu acho que dá pra gente analisar algumas coisas e pegar algumas informações importantes também. Então, como vocês podem perceber pelo gráfico de barras, de 2014 a 2017, a última pesquisa que eu encontrei, houve um crescimento no número de visitantes, batendo em basicamente 10 milhões agora, né? O ranking, no entanto, deu uma mudada do que vocês têm lá de 2014. Então, assim, os 3 primeiros colocados continuaram os mesmos. Continuaram sendo os mesmos visitados e na mesma ordem. E daí eu tô falando do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro,
do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, e no Parque Nacional de Jericoacoara, em Fortaleza, tá? Alguns mudaram de posição nessa linha aí, como a área ambiental de proteção da Costa dos Corais, entre Pernambuco e Alagoas, o Parque Nacional de Brasília, e alguns que estavam em 2014 caíram de posição, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos ou da Chapada dos Guimarães, caíram da lista, né, na verdade, e novos surgiram, né, nessa lista de 2017, como Fernando de Noronha e Arraial do Cabo, tá? Só lugar feio, né? Particularmente eu tenho um carinho muito grande pela Costa dos Corais, e se um dia vocês tiverem a oportunidade de passar por lá e pela região dos Canyons do São Francisco, né, que não tá nem no ranking de 2014 nem no ranking de 2017, eu recomendo. São regiões muito bonitas, tem muita história, tem uma gastronomia maravilhosa, é muito legal. Eu fui passar as férias do ano passado lá com a minha irmã. E daí é isso. Não que tá acabando, né? Calma aí, calma aí. Mas agora eu quero que vocês se dirijam à página 62, tá? Na seção Organize as Ideias, que tem os exercícios 1 e 2. Então, deem uma pausa no vídeo, façam esses 2 exercícios e daí vocês voltam aqui pra gente corrigir junto, tá? Bom, eu vou começar a corrigir, espero que vocês tenham terminado. Se vocês vão fazer copiando o que eu vou falar agora, vocês só estão enganando a vocês mesmos, tá? No final eu tenho um pedido pra fazer pra vocês e é um pedido sério, beleza? Então, na hora que eu falar que passei os exercícios, já não para o vídeo. Então, assim, o primeiro exercício pede para que vocês nomeiem as regiões através das características. As características ali no caso de infraestrutura, tá? Então, a primeira lá, eu vou ler, tá aqui atrás de mim. Esse eu vou ter que ler para ser bem fiel, tá? Então, assim, o meio técnico científico e informacional localiza-se de forma pontual, principalmente nos polos industriais situados nas metrópoles e nas principais cidades. Nordeste. A gente ainda falou que o livro traz 2 vezes o polo de Camaçari, né? 2 vídeos atrás a gente falou sobre isso, se eu não me engano. Não, foi no vídeo passado. Segunda, apresenta a maior densidade de atividades econômicas inseridas no meio técnico, científico e informacional. Área concentrada, aquela região com todo o sul e o sudeste. Tem coisas caindo na minha casa hoje. Enfim, apresenta baixa densidade de recursos tecnológicos, com exceção de um característico enclave tecnológico, a Zona Franca de Manaus. Amazônia, né? Consequentemente, o último que nós vamos ler, a afirmação igualmente, diz que a agricultura mecanizada tem importante papel na integração dessa região à economia globalizada. Centro-Oeste, tá? Produção bastante pensada para a exportação. Beleza? O segundo exercício pedia um tipo de relação de colunas ali, né? Tipo de turismo com o nome do parque. Portanto, né, como que ficou ali cada uma dessas coisas. Então, Bom Jesus da Lapa é turismo religioso. Então, é a letra E, tá? Ouro Preto é turismo cultural. Então, é a letra B. Vinhedos e culinária da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, não precisa, né, de muita coisa, é turismo gastronômico, tá? Tem no nome, né? Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é lazer. Aparecida do Norte, em São Paulo, é religioso, letra E. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é ecológico, letra A. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, lazer, letra D. Tiradentes, em Minas Gerais, é cultural, letra B.
E Juazeiro do Norte, Ceará, religioso, letra E, né, a terra do Padre Cícero. Diamantina, em Minas Gerais, cultural, letra B. E Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, lazer, letra D, tá? Portanto, a ordem ali, eu anotei aqui, ficou E, B, C, D, E, A, D, B de bola, E de escola, B de bola de novo, D de dado. Terminaram? Deu tudo certinho? Agora eu vou passar um exercício para vocês que vai ser do caderno de atividades, tá? E eu vou ser muito boazinha hoje, eu vou passar apenas um, mas porque a semana que vem acho que o bicho vai dar uma pegada, tá, galera? Então vou dar uma diminuída aqui pra semana que vem a gente vai ter uma aula maior. Então assim, página 25, exercício 4, tá? Mas não se acostuma com tão pouco, beleza? Sobre o pedido. É o seguinte, eu faço as aulas de vocês com uma semana de antecedência, tá? Então, hoje é dia 16, eu tô gravando a aula que vai entrar no dia 22. Então, no dia 23, 24, eu vou estar gravando a aula que vai entrar no dia 29, que é a aula de revisão, que é aquela que eu falei para vocês, que eu gostaria de fazer uma aula com notícias, com atualidades, coisas que têm acontecido nesse momento e que tem relação com tudo que a gente viu nesse capítulo, tá? Só que eu não sei se vocês estão assistindo rápido isso e tal, e daí o que eu vou fazer? Qual é o meu pedido, né? Que até o dia 24 de junho, se vocês têm alguma questão que vocês queiram que eu trabalhe na aula em específico, professora, eu quero que você trabalhe mais com o conceito de rede, você pode retomar de novo a explicação com relação à rede de comunicação, alguma coisa desse tipo, eu vou pedir para que vocês escaneiem esse QR Code que vai aparecer na frente da minha cara aí e mande essas sugestões. Mas eu tenho no máximo até as quintas-feiras para enviar o material, então eu não posso pegar essa sua sugestão e te atender se você me enviar isso depois do dia 24, tá? Então, é até o dia 24 no máximo. Se você ver isso depois, esse formulário ainda vai estar funcionando, mas daí só serve para você mandar recadinho para mim mesmo, tá? E eu vou ler, posso responder vocês através do nosso e-mail, se for alguma coisa específica, né? Se vocês forem mal educados, eu não vou responder, obviamente. Mas se vocês quiserem dar algum tipo de feedback, alguma coisa assim, poderia ter pensado nisso antes, né? Mas eu achei que essa poderia ser uma maneira da gente conversar. Para isso, você vai ter que colocar o seu nome, o seu apelido, a forma como você gostar de ser chamado, seu e-mail, sua escola e o comentário, tá? Críticas são super bem-vindas, desde que sejam construtivas. Educadinho, tá bom? Tchau!